Se você está assistindo a isso, é provável que já esteja percebendo que algo não está totalmente certo nas igrejas de hoje em dia. Você pode ter saído ou estar pensando nessa possibilidade, mas se sentindo inseguro sobre se essa é a escolha correta. Saiba que você não está sozinho nesses sentimentos. A visão das igrejas modernas se desviou de aspectos fundamentais, como fé, amor e devoção a Deus, e se envolveu em materialismo, hipocrisia e até engano. A Bíblia nos adverte sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, que afirma: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Este vídeo irá discutir essas realidades e confortá-lo, mostrando que não há problema algum em se distanciar dessas instituições caso elas não nutram mais sua fé e alma. Assista até o final para compreender essa história e abrir o seu entendimento. Não saia desse vídeo e não esqueça de curtir o vídeo. Como escolhidos, somos convidados a trilhar uma jornada distinta, frequentemente afastando-nos das convenções tradicionais e buscando uma relação mais próxima e íntima com Deus. Conforme mencionado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos explorar por que deixar a igreja não implica em renunciar à fé. Na verdade, pode ser a escolha mais libertadora em termos espirituais que você já fez. Muitas congregações atuais se distanciaram de sua missão original. O que outrora era um espaço de nutrição espiritual se transformou para alguns em um cenário de rituais sem significado. Os hinos são entoados, os sermões são proferidos, as ofertas são arrecadadas, mas para muitos eleitos, essas práticas já não têm ressonância. O espírito do escolhido busca autenticidade, uma conexão genuína com Deus e uma verdade espiritual profunda. Jesus já alertou sobre isso em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo me honra com suas palavras, mas seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos são meras tradições humanas. A estrutura rigidamente organizada da igreja pode não mais satisfazer essa busca. Muitas vezes, as congregações se veem presas em rotinas, repetindo as mesmas ações a cada semana, ano após ano. Contudo, Deus é um ser dinâmico, e seu espírito se movimenta, evolui e se expande dentro de nós, como afirmado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Agora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É compreensível que muitos se sintam espiritualmente sufocados em comunidades religiosas que enfatizam a rotina em detrimento de experiências espirituais autênticas. Embora rituais não sejam por si só problemáticos, quando se tornam o foco principal, o espírito pode ressentir-se. Aqueles que são escolhidos desejam uma conexão direta com Deus, o que muitas vezes implica distanciar-se de práticas que parecem vazias. Eles não necessitam de rituais para justificar seu relacionamento com o Criador. O que realmente desejam são encontros verdadeiros com o sagrado, experiências que vão além do culto dominical. Em certas situações, a estrutura da igreja pode agir mais como um obstáculo do que como um caminho para Deus. As rotinas inflexíveis e os sermões repetitivos nem sempre criam um ambiente propício para que o Espírito Santo se comunique de maneira singular com cada um. Para muitos escolhidos, romper com essa estrutura pode proporcionar uma sensação intensa de libertação. Como nos ensina Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se deixem conformar com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim, vocês poderão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse ponto que a verdadeira jornada se inicia.
Ao se distanciar das rotinas eclesiásticas, abre-se a possibilidade para uma conexão mais profunda com Deus, algo que é pessoal, espontâneo e livre das imposições alheias. Para muitos escolhidos, as experiências mais significativas de sua espiritualidade ocorrem na solidão. É nas quietudes que Deus se faz ouvir com mais clareza. Embora a igreja ofereça um senso de comunidade, em algumas ocasiões ela pode ofuscar a voz tranquila e serena com suas atividades e agitação. Quando os escolhidos se distanciam da igreja, muitas vezes percebem que conseguem perceber a voz de Deus de maneira mais clara, longe das distrações de eventos programados e da correria da vida religiosa. Nesse estado, a alma se sente livre para se conectar com o divino de um modo mais profundo. Para o escolhido, a solidão não é um isolamento, é um espaço sagrado onde a relação com Deus se torna mais íntima e valiosa. É importante lembrar que Jesus, frequentemente, se afastava das multidões para se dedicar à oração em solidão. Conforme está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele reconhecia a necessidade de se afastar para se reconectar com o Pai. Para os escolhidos, esse exemplo serve como um lembrete de que a solidão é não apenas necessária, mas também um presente. Nos momentos de tranquilidade, longe de distrações, encontramos a chance de compreender nosso propósito de forma mais profunda. Distanciar-se da igreja não implica em se afastar da fé. Na realidade, muitos indivíduos escolhidos percebem que sua crença se fortalece fora do contexto institucional. Sem a pressão para seguir os padrões da igreja, há liberdade para uma exploração mais íntima da fé. Isso permite um aprofundamento nas escrituras, na oração e nas práticas de meditação que muitas vezes são realizadas de forma apressada ou negligenciadas na rotina movimentada dos programas eclesiásticos. Como Jesus afirma em Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo, e o Pai que vê no secreto lhe retribuirá. Na solitude, a pessoa escolhida pode focar em estabelecer um relacionamento direto com Deus, sem depender de intermediários como pastores ou líderes religiosos. A beleza dessa jornada é proporcionar uma conexão mais intensa com o sagrado, uma que seja contínua e exclusivamente pessoal. Uma das preocupações mais evidentes nas igrejas contemporâneas é seu crescente apego à riqueza material. Para muitos escolhidos, essa ênfase parece estar em desacordo com os verdadeiros ensinamentos de Jesus. As Escrituras frequentemente nos lembram de que as riquezas espirituais são incomensuravelmente mais valiosas do que as bens materiais. Em Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 21, Jesus ensina: não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Contudo, várias igrejas parecem ter esquecido essa verdade fundamental. Quando as igrejas colocam o dinheiro como prioridade, seja através de campanhas incessantes para arrecadar fundos, ampliação de suas estruturas ou mensagens que enfatizam a prosperidade, isso pode desmotivar aqueles que genuinamente buscam evolução espiritual. Aquele que foi escolhido percebe por trás desse materialismo e reconhece que uma conexão verdadeira com Deus não se compra, não se vende e não pode ser avaliada pelo sucesso financeiro. Distanciar-se de uma congregação que valoriza bens materiais não significa rejeitar a comunidade ou a fé. Trata-se de uma defesa da autenticidade. Os escolhidos compreendem que Deus não se deixa levar por riqueza, status ou grandes construções. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos lembra: mas o Senhor disse a Samuel:
Não olhe para a aparência nem para a altura de seu porte, pois eu já o rejeitei. O Senhor não observa como o homem observa. O homem vê a aparência, mas o Senhor analisa o coração. O que realmente importa para Deus é a situação do seu coração, seu relacionamento com Ele e seu empenho em viver em conformidade com a sua vontade. Ao se desvincular da ênfase materialista da igreja, os escolhidos conseguem redirecionar sua atenção para o que realmente é significativo: desenvolvimento espiritual, aprofundamento de sua relação com Deus e viver em harmonia com seu propósito divino. Neste ambiente, não existe a pressão de aparentar sucesso ou de participar de campanhas financeiras intermináveis. Ao contrário, a atenção se volta para a riqueza interior que provém de uma ligação íntima e pessoal com o divino. Isso não implica que os escolhidos rejeitem a generosidade ou o apoio à comunidade. Ao contrário, a genuína generosidade flui de um coração que está em sintonia com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 é dito: cada um ofereça conforme tiver decidido em seu coração, não de forma relutante ou por obrigação, pois Deus se alegra com quem dá com alegria. Para os escolhidos, a riqueza espiritual é incomparavelmente mais significativa do que qualquer bem material. Ao se afastar da mentalidade consumista, eles conseguem focar no cultivo dessa riqueza, de maneiras que alimentam sua alma e respeitam seu propósito divino. A escolha de sair do ambiente tradicional da igreja pode parecer uma grande demonstração de fé, mas para os escolhidos é uma transição que proporciona uma liberdade sem igual. Neste momento, você não está mais refém das expectativas alheias ou das limitações de uma organização que pode não ressoar com suas crenças espirituais. Esta jornada envolve aceitar a liberdade que resulta da conexão direta com Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos alerta: Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. Portanto, mantenham-se firmes e não se deixem aprisionar novamente por um fardo de escravidão. É importante reconhecer que sua trajetória espiritual é singular e não precisa se equiparar à de outra pessoa. A liberdade vivida pelos eleitos, ao se afastarem da igreja, não representa a possibilidade de viver sem Deus. Trata-se, na verdade, de uma liberdade para se conectar plenamente com Deus, livre das limitações impostas por instituições. Neste ambiente, a conexão com Deus se torna ainda mais pessoal e íntima, dispensando a necessidade de um intermediário. Você tem a autonomia para vivenciar sua fé de maneira única, seja através de momentos mais prolongados de oração individual, meditação nas Sagradas Escrituras ou simplesmente ouvindo a voz divina em sua vida diária. A trajetória espiritual se enriquece e se torna mais gratificante. Para muitos privilegiados, essa liberdade é transformadora. De repente, a pressão para participar de serviços religiosos, seguir um cronograma ou se apegar a uma doutrina tradicional se dissipa. Ao invés disso, surge a liberdade de seguir o caminho que Deus está indicando, seja por meio de um estudo mais aprofundado, ações de serviço ou simplesmente vivendo em serenidade, ciente de que seu relacionamento com Deus está exatamente onde deve estar. Essa trajetória também oferece aos eleitos a oportunidade de reimaginar o conceito de comunidade. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, somos incentivados a pensar em maneiras de motivar uns aos outros em direção ao amor e às boas ações, sem abandonar nossa congregação, como alguns costumam fazer, mas promovendo apoio mútuo, especialmente à medida que o dia se aproxima. Entretanto, a comunidade não precisa se restringir a encontros tradicionais da igreja. Ela consiste em se conectar com indivíduos que, assim como nós, estão em um percurso de evolução espiritual, seja através de reuniões menores, grupos online ou simplesmente trocando ideias com amigos.
A coletividade dos eleitos não conhece limites impostos por paredes ou localizações. Trata-se de uma ligação espiritual que vai além do físico, convidando todos a crescerem juntos na busca por Deus. Ao abraçar essa liberdade, aqueles selecionados percebem que sua crença não apenas persiste, mas se desenvolve, livres das restrições das instituições religiosas. As oportunidades de crescimento espiritual são ilimitadas. Você tem a autonomia para seguir a Deus para onde Ele o conduzir, sem temor, sem julgamentos e sem barreiras. A jornada do escolhido é sobre cultivar um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Este laço não é moldado pelas expectativas convencionais da igreja ou pelas opiniões alheias sobre o que deve ser a vida espiritual. A própria Bíblia nos lembra que somos convidados a trilhar um caminho distinto. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus afirma: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à destruição, e muitos vão por esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Os escolhidos são aqueles que optam pelo caminho estreito, uma rota menos frequentada. Essa trilha de liberdade espiritual torna a voz de Deus mais nítida em nossas vidas. Ela elimina distrações, rituais e pressões externas que podem ter dificultado nossa ligação com o divino. Os rituais, que não contribuem mais para nosso crescimento, são substituídos por experiências autênticas de conexão com Deus, momentos em que seu Espírito nos orienta de maneira pessoal. Para muitos, afastar-se da igreja pode parecer uma escolha audaciosa, até mesmo radical, mas para os escolhidos, muitas vezes é uma etapa essencial em sua jornada espiritual. Ao se libertar das exigências das normas institucionais, os eleitos conseguem se relacionar com Deus de forma mais genuína, sem as restrições impostas por sistemas humanos, e estão livres para cultivar sua conexão com Ele de maneira singular. No versículo de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus menciona o perfil dos adoradores que Deus anseia. A hora está chegando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai busca. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a essência da trajetória do escolhido. Prestar adoração a Deus em espírito e verdade, desvinculado das limitações da tradição humana. Conforme você avança em sua trajetória, é importante ter em mente que ser eleito implica em se destacar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, somos instruídos: Assim, irmãos, imploro-lhes pelas misericórdias de Deus que se apresentem como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o culto que devem prestar de maneira racional. E não se conformem com as normas deste mundo, mas transformem-se por meio da renovação da sua mente, para que possam discernir e constatar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está percorrendo um trajeto que pode parecer distinto dos que o rodeiam, mas é um caminho traçado por Deus para seu desenvolvimento, clareza e realização. A solidão, a ruptura com práticas habituais e a rejeição ao materialismo fazem parte dessa jornada sagrada. Em João capítulo 15, versículo 19, Jesus diz: Se vocês fossem do mundo, este os amaria como se fossem seus, mas já que vocês não pertencem ao mundo, e eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os rejeita. Esse versículo nos lembra que os eleitos são únicos e que sua trajetória é concebida unicamente por Deus. Essa trajetória conduz à riqueza espiritual, à autoafirmação e a uma ligação mais intensa com o sagrado. Não é mais necessário se apoiar em um templo para sentir a presença divina. Conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 destaca: Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
O Espírito emana de você e, como uma pessoa escolhida, está plenamente preparado para seguir esse caminho com fé e certeza. Aceite a libertação que surge ao desapegar-se do que já não lhe é útil e ao cultivar uma relação mais genuína e direta com Deus. Confie na trajetória, mantenha-se firme em sua fé e busque o sagrado em cada etapa de sua vida. Lembre-se de que não é necessário frequentar a igreja para evoluir espiritualmente. Você está livre para caminhar onde Deus o direcionar, e é nessa liberdade que está a verdadeira essência do seu chamado. Acredite em sua orientação divina, como Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos incentiva. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se baseie em sua própria sabedoria. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele endireitará os seus passos. Agora, feche os olhos e preste atenção enquanto oramos por iluminação e serenidade nesta trajetória de liberdade espiritual. Pai Celestial, nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão, reconhecendo a bênção de sermos escolhidos por Ti. Estamos cientes de que nos convocaste a seguir um percurso distinto, repleto de desafios singulares, mas também com um significado profundo e uma orientação divina. Senhor, pedimos que nos conduzas enquanto buscamos fortalecer nosso relacionamento contigo, além das expectativas do mundo e das estruturas que talvez já não nos apoiem mais. Rogamos por Tua sabedoria e clareza à medida que avançamos nessa jornada, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês necessita de sabedoria, que a peça a Deus, que a todos dá generosamente e será concedida a Ele. Ajuda-nos a reconhecer Tua voz em meio ao tumulto, a confiar nos sussurros do Teu Espírito que nos orientam rumo à verdade, paz e propósito. Sabemos que abandonar o que é familiar, as rotinas e as instituições que conhecemos pode gerar incerteza, mas temos plena confiança de que estás ao nosso lado a cada passo que damos. Agradecemos pela oportunidade que nos proporcionaste de nos conectarmos contigo de maneira pessoal e profunda, levando essa palavra até você. Senhor, elevamos em pensamento cada um dos escolhidos que se encontra solitário ou inseguro nesta jornada. Que eles compreendam que a solidão não é um sinal de abandono, mas sim um espaço sagrado onde Tua presença se faz mais próxima, conforme mencionado em Salmo capítulo 46, capítulo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Renova suas forças, traz alívio às suas almas e lembre-os de que nunca estão desamparados. Nesses momentos de quietude, oração, reflexão e meditação, que Tua presença se manifeste de forma poderosa. Que possamos lembrar que não nos chamaste para seguir as normas do homem, mas para Te acompanhar com nossos corações inteiros. Pai, imploramos pela coragem de permanecer firmes em nossas crenças. Ajuda-nos a acolher a liberdade espiritual que nos ofereceste e a avançar com confiança pelo caminho que traçaste para nós. Oramos por força para resistir às tentações do consumismo, da rotina e da pressão, para nos conformarmos, cientes de que nossa verdadeira riqueza reside em nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a compreender que nosso valor e propósito não se encontram em estruturas ou cerimônias, mas sim no amor, na graça e na verdade que Tu compartilhas conosco diariamente. Também elevamos nossas orações por aqueles que permanecem na congregação, para que possam vivenciar Tua presença de maneiras mais profundas e significativas. Que sua fé se fortaleça, que seus corações se abram e que seus espíritos sejam renovados ao Te buscarem com sinceridade e devoção. Senhor, como escolhidos, afirmamos que nossa fé não está limitada a locais ou tradições, mas é vibrante e ativa em cada instante de nossas vidas. Dirija-nos, fortaleça-nos e continue a revelar Teu plano
para que possamos cumprir a missão divina que estabeleceste para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Compartilhe nos comentários a sua experiência. Sinta-se livre para indicar novos vídeos ou histórias bíblicas que você gostaria de ver em um próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like e, se você é novo aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo edificante aqui do canal. Agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima. Fiquem com Deus.